Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje. Mas, como buscar o Espírito Santo? Texto base. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 38 e 39, na Nova Versão Transformadora. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Depois de compreendermos quem é o Espírito Santo e como ele atua em nossa vida desde a conversão até a santificação, como vimos no texto anterior, surge naturalmente a pergunta: como podemos buscar e cultivar uma vida cheia da sua presença? A resposta não está em rituais ou fórmulas mágicas, mas em um caminho diário de fé, entrega e obediência à vontade de Deus. Buscar o Espírito Santo é um convite para uma vida de intimidade com Deus, fundamentada em fé e obediência. O primeiro passo é crer em Jesus Cristo, como João 7, 38 e 39 nos ensina. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Referindo-se ao Espírito dado aos que creem. Essa fé, no entanto, não é apenas um assentimento intelectual ou uma concordância teórica, mas um compromisso ativo e relacional com Cristo, como em Hebreus 11, 6, que afirma ser impossível agradar a Deus sem fé. Crer em Jesus abre a porta para a habitação do Espírito, que sela o crente como filho de Deus. Leia Efésios 1, 13. E inicia nele uma jornada de transformação contínua. A oração é outro caminho essencial. Em Lucas 11, 13, Jesus promete que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, incentivando uma busca persistente e confiante, mostrando que a oração é o meio pelo qual abrimos o coração para sermos cheios de sua presença. Essa oração não deve ser vista como um ritual vazio ou uma repetição mecânica de palavras, mas como um diálogo íntimo e constante com Deus, como exemplificado em Atos 4, 31, onde os discípulos, após orarem, foram cheios do Espírito e falaram com ousadia. Além disso, Romanos 8, 26, afirma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mostrando que ele não apenas nos enche quando pedimos, mas também nos capacita a orar quando nem sabemos como fazê-lo. Assim, uma vida de oração constante, com fé e humildade, nos alinha à vontade do Espírito e fortalece nossa comunhão com Ele. Buscar o Espírito, porém, também exige viver em santidade e ter intimidade com a Palavra de Deus. Em Atos 5, 32, a palavra nos revela que Deus dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem, demonstrando que uma vida marcada pela obediência e pureza cria espaço para o Espírito agir de forma plena. A santidade não é uma perfeição humana, mas uma entrega diária à vontade de Deus, em resposta ao chamado de 1 de Pedro 1, 15 e 16, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Paralelamente, a palavra de Deus é instrumento central para esse processo, como 2 Timóteo 3, 16, nos lembra, afirmando que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. E quando meditamos nela, permitimos que ele nos ensine, corrija e molde o nosso caráter. O salmista declara: escondi a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Assim, a leitura e meditação constantes na palavra criam em nós sensibilidade à voz do Espírito, moldando nosso coração e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Outro aspecto fundamental é a vida de comunhão com outros crentes. O Espírito Santo não foi dado apenas para experiências individuais, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Em Atos 2, 42, os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e nesse ambiente o Espírito se manifestava poderosamente. A comunhão da igreja não é opcional para o cristão. Por isso, Hebreus 10, 24 e 25, nos adverte contra abandonar a congregação. Pois é no convívio com outros irmãos que somos fortalecidos, corrigidos e motivados ao amor e às boas obras. Além disso, é na comunhão que os dons espirituais são exercidos para benefício e edificação mútua. Leia 1 Coríntios 12, do 7 ao 11.
revelando que o Espírito se manifesta com maior plenitude quando vivemos como corpo unido. Participar da vida da igreja, seja em cultos, pequenos grupos, discipulado ou serviço cristão, é abrir espaço para que o Espírito nos transforme e nos use para sua glória. Dessa forma, podemos concluir que buscar o Espírito Santo é mais do que desejar experiências espirituais intensas. É um estilo de vida fundamentado na fé em Cristo, na oração constante, na santidade, na meditação da palavra e na comunhão fraterna. Ao trilhar esse caminho, experimentamos não apenas a manifestação dos dons espirituais, mas, sobretudo, sua presença transformadora que molda nosso caráter à imagem de Cristo. E como nos lembra Gálatas 5, 22 e 23, a evidência mais clara de estar cheio do Espírito não está em sinais extraordinários, mas no fruto do Espírito produzido em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma vida cheia do Espírito é, acima de tudo, uma vida semelhante à de Jesus. Oremos juntos. Senhor Deus, obrigado porque não nos deixaste órfãos, mas nos deste o Espírito Santo para habitar em nós. Ajuda-nos a buscá-lo diariamente com fé, oração e obediência à Tua palavra. Dá-nos sede da Tua presença e ensina-nos a viver em santidade, cultivando comunhão com os irmãos. Que a nossa vida seja marcada pelo fruto do Espírito e pela ousadia de testemunhar de Cristo. Enche-nos mais da Tua presença, produz em nós o fruto do Espírito e concede-nos ousadia para testemunhar de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos selou com seu Espírito Santo para garantir que pertencemos a Ele. Pela fé em seu Filho Cristo Jesus e sua obra redentora e para nossa futura glorificação nele. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.